mas Paulo disse que dá o crescimento ao Senhor. Eu rogo nesta tarde que o Senhor possa ser misericordioso, começando comigo, perdoando os meus pecados, abençoando o coração de cada homem e mulher aqui presente. Quando sairmos daqui, possamos dizer como aqueles que no caminho de Emaús, que diziam, não ardia nossos corações enquanto ele falava conosco. Seja assim também nesta tarde, precioso Deus. Eu rogo que a tua mão de misericórdia, Pai, ampare cada homem e mulher. Ajuda-nos nas batalhas que nós temos a atravessar. Pai, estamos em prol de um tema: conformados. Não vos conformeis pelo mundo. Senhor, sabemos a importância deste tema numa hora tão tardia como agora. Abençoe teu servo, pastor Edelson, pela inspiração e a amabilidade de nos reunir todos aqui presentes, Senhor. Obrigado pela luz do entardecer, esta luz trazida pelo teu humilde servo, William Mário Braga, quando cumpriu e esteve de Malaquias 4, Apocalipse 16, dos nossos dias. Pai, rendemos graças ao teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom, Jesus. E vamos suportar, estou gripado, falei sobre o pastor Pedro, mas mesmo assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler o capítulo, versículo que é dado, para o tema de hoje. A campanha é Não vos conformeis. Isso está Romanos capítulo 12, primeiro versículo e o segundo. Romanos capítulo 12, primeiro versículo e o segundo. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Amém. Podemos nos sentar. Obrigado. Saúdo a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus, pela oportunidade que me é concedida. Eu sou o irmão Patrão e estaremos aqui em um momento da palavra do Senhor. Amém? Certo, então o tema que é colocado nesta tarde pelo pastor Pedro Guimarães é: não vos conformeis. Amém? E eu quero tomar um subtítulo dentro deste tema, que é deformados pelos pensamentos, conformados pela derrota e como vencer a derrota. Amém? Certo, então você não esqueça disso. A primeira coisa que nós, ao estudarmos o livro de Romanos, se Paulo escreveu essa carta aos Romanos, é porque existiam homens e mulheres que estavam a conformar-se, glória a Deus, por várias coisas que lhes aconteciam. Bem, a palavra conformar significa dar forma. Ou seja, conformar é adaptar-se. Conformar não é transformar. Conformar é ser moldado de acordo com um padrão. Então, quando a Bíblia diz não vos conformeis, não é que a pessoa está sendo transformada. Pense embora que dentro do conformismo e da transformação vamos encontrar a palavra mudado, mas elas têm sentidos totalmente diferentes. Então ontem à noite eu estava a estudar que a ciência, os homens da ciência dizem sobre conformar e transformar. E é o mesmo que eu encontrei o profeta William Marion Branham dizendo. Irmão Branham separou também essas duas palavras. Glória a Deus.
Então, a palavra conformar significa ser moldado de acordo com um padrão. Já transformar é ser mudado de uma coisa para outra. Então, transformar é Deus quem faz. Conformar é o diabo quem faz. Tanto que na mensagem o poder de Deus para transformar, eu não tenho aqui, o irmão Branham, para quem quiser pegar os parágrafos, amém? No parágrafo 30 ou até 31, ou do 30 a 34, o profeta diz: Satanás tinha o poder de deformar, mas Deus tinha o poder de transformar. Agora, quando você vai no dicionário, a palavra deformar significa tirar de uma forma. Algo que é feito de uma forma, mas aquilo é tirado, é adaptado de uma outra forma. Vou dar exemplo. Se você pegar um copo, e o copo é de forma circular, e colocares a água, ela vai estar na forma circular do copo. Quer dizer que a água vai se adaptar naquela forma. Aquilo é conformar. É algo que sai de um lugar para um outro lugar e começa a se adaptar àquilo. Como por exemplo uma pessoa que para de orar. Todo mundo que tem uma paragem na vida de oração, ele está a se conformar. Então aí nós temos a palavra conformar, mas agora transformar, que nós encontramos aqui, está ligado com uma coisa importante. Somente aqueles que têm uma transformação do entendimento é que podem ser transformados. O que é que transforma uma mulher de usar calça para saia comprida? É a mudança, ou seja, algo espiritual ou sobrenatural acontece naquela mulher que lhe coloca numa posição. Amém. E nessa posição já não existe possibilidade para ela. Amém. Então ela passa a odiar a vida dela de calça. Amém. E começa a amar. Amém. Uma vida de saia comprida. Amém. E aí se cumpre que a Bíblia diz: não amaram suas vidas até a morte. Amém. Amém. Significa dizer que eles não tinham outra possibilidade. Amém. Eles eram tão posicionados que a vida deles não representava nada. Por isso eles iam para a fornalha, eles eram entregues aos leões. Eles poderiam preferir qualquer tipo de morte do que sair da posição deles original. Então nós encontramos pessoas que eram transformadas. Amém? Agora, a palavra deformar é tirar de forma, desajeitar, alterar a forma, mudar ou corromper. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 1, toma aí tua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, acho que é o versículo 25. Está a dizer assim. Não, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, vírgula, conforme a nossa semelhança. Primeiro, façamos o homem à nossa imagem, depois conforme, que esquecemos essa parte. O homem, sabemos que está se falando do homem espiritual, o homem teofânico, é feito primeiro na imagem e conforme. Por exemplo, vou dar um exemplo: o casamento. O irmão Branham diz: o casamento conforma. Sim, porque o profeta diz: se uma pessoa casa com alguém que não vale nada, tempos depois ele começa a se tornar conforme o parceiro dele. Se a mulher não gosta de orar, ter uma vida de oração, você vai ver que aquele homem aos poucos vai perder também o ritmo da oração. Porque o casamento tem uma energia muito grande que te muda a forma. Por isso é que o irmão Branham fez a importância de orar muito antes de casar. Porque se você não tiver cuidado, casamento vai te destruir. Apesar de ser a maior bênção depois da vida eterna. É por isso que uns casam para morrer ali, ou para serem conformados dentro do casamento, seja pelo hábito da mulher, ou seja pelo hábito do marido. Se aquele marido tem uma natureza muito raivosa,
você vai ver que aquela mulher, com o passar do tempo, ela vai começar a entrar na forma do marido. Ela vai começar a gritar também. Por isso é que tanto a igreja também conforma. O tabernáculo conforma. Isso porque nós sabemos que Sansão morreu no colo da igreja. Que muita gente, irmão Branham diz, ele morre na igreja. A igreja em si tem espírito. Nesse exato momento há uma circulação de energias, de espírito. Tanto que você vê hoje em dia, no tempo do fim, o espírito do tempo do fim é cansaço. Parece que as pessoas estão cansadas de orar, estão cansadas de ir na igreja. Mas isso está acontecendo por quê? Porque estamos no tempo do fim. E o tempo do fim, que é o tempo do entardecer, é o período que o teu corpo começa a chegar no estado de cansaço. Espiritualmente também é assim. O que foi prometido pela Bíblia no tempo do fim é um tempo que vamos ver mais derrota, mais fracasso, porque os espíritos que estão dentro desse ambiente é espíritos de cansaço, desânimo. Agora, transformar é alteração completa ou significativa na forma, ou seja, resultado em algo novo. O irmão Branham define exatamente isso nesses parágrafos que eu dei. Amém? Ele fala de um galho, no parágrafo 34, que esse galho, eles notaram que o galho estava a crescer. Mas só que o galho do milho, eu acho que é do milho, não estava a crescer direito. Estava a crescer todo. Porque existia uma coisa por cima daquele galho que não fazia o galho crescer direito. Mas aquele peso fez o galho se conformar. Amém? Mudar a forma de outro jeito. Claro que há pessoas que já viram galhos a crescerem no cimento, a crescer de uma forma que é anormal. E isso porque os galhos crescem. Agora, você para e pensa, por que muitas moças na igreja ou no culto raramente entendem 100% do que se prega? Se você vier na igreja, no dia seguinte, você fizer perguntas do que você pregou na igreja, vai ver, talvez, é minha estatística, não está dizendo que é Deus que está dizendo. Pode ser umas 30 moças vão acertar. Tem acontecido que Satanás tem um poder muito grande, que é o poder da mente. O irmão Branham fala de uma irmã assim, que você poderia ser curado, não precisas de fé. O profeta diz, você precisa de fé mental. E você não tem. E aliás, até o poder de vencer é a vontade. Se uma pessoa não tem vontade, também não tem poder para vencer. Porque a força de vencer começa a vontade que você tem. E há pessoas que são derrotadas porque lhes falta vontade. E a falta de vontade não lhe faz se ajoelhar e orar. A falta de vontade não lhe faz meditar. Então essa pessoa, por mais que seja boa, ela vai crescer torta ou torto. Há um peso. Por exemplo, o irmão Branham me ensina assim, que nós temos 5 sentidos no espírito. E o profeta diz, nós ouvimos a palavra pela alma. Amém. Diz o irmão Branham. Amém. Agora, ela está na igreja, para dar exemplo, de repente ela ama um moço tão profundo e tão profundo, e sabemos que o afeto está ligado com um dos sentidos do espírito. O corpo dela pode estar, que são os 5 sentidos, tato, visão, audição, olfato, paladar. Mas só que acontece uma coisa, a palavra que está saindo sobrenaturalmente não consegue atingir a alma dela, porque há um sentido nela que está muito ativo, que é o afeto. E nem o afeto, nem a imaginação, nem a memória te levam a Deus. São bloqueios que Satanás usa para te conformar. A conformização vem pelo pensamento. Ninguém é derrotado porque se masturbou. Ninguém é derrotado porque mentiu. Você é derrotado nesse campo. Ali dentro da tua mente, onde acontece. Irmão Branham não disse que a guerra acontece no corpo. A guerra é na mente. Então nós estamos numa batalha de pensamentos, de vontade. E como é que se vence o mundo? Irmão Branham diz assim, amém? Desculpem, eu gosto de ler irmão Branham.
Amém? Sério, vamos ler o profeta. Mas antes disso, pastor Tiago, dá só o teu telefone. Eu quero ler sobre algo aqui. Abre seu mensagem rápido. Umas escrituras, amém? Sobre a conformização. O irmão Branham está dizendo no parágrafo, a pregação pródigo, do dia 27 de agosto de 1950, parágrafo 6. O profeta diz assim: antigamente, quando um jovem vinha ao altar, está entendendo? Um moço pecador, e é mudado, e ele se arrepende, está vindo ao altar, assim, tipo ontem vieram pessoas aqui no altar, via uma moça de brinco, veio no altar. Como é que as igrejas primitivas faziam? Aquelas mães que eram mães, que geravam vida, e até porque a palavra mãe significa a que cola, né? Os hebreus é que definem assim. Eles tiravam, faziam um produto ali, aquilo que sobrava ficava tipo cola ou algo assim. Aquelas mães tinham um certo tipo de discernimento. Quando elas observassem um jovem está vindo no altar, elas saíam dos bancos delas, viam no altar e oravam com esse jovem. Glória a Deus. Amém. Elas não deixavam aquele jovem só estar ali a chorar. Elas oravam para Deus derramar. Mas eu vi uma igreja no Brasil a fazer isso, e é raro encontrar isso. Talvez seja nossa culpa como pastor que não ensinamos isso. Mas você vai encontrar que está entrando um espírito que a conversão é cada um por si. A irmã que está no banco que é santa do cabelo até os pés, se ela vê uma moça, uma amiga a chorar, a lagrimar, a pular, ela nem se importa com isso. Então, estamos a falar de conformados, né? Não desconformei. Então o irmão Branham diz: aquelas mães viam no altar, abraçavam aquele jovem, e eles choravam tanto, transpiravam tanto, que você poderia espremer a roupa deles. Deu parágrafo 6. Meu Deus. Na mensagem, levantando e tirando da história, do dia 1 de outubro de 58, tradução Message Hub, parágrafo 20, o irmão Branham me diz que aquelas mães de antigamente, quando sabiam que o filho era pagão, e porque não é porque você é pastor, você diácono, que teu filho vai ser convertido. O profeta diz que teu filho pode crescer no melhor lar. Apesar de crescer no melhor lar, tem pouca probabilidade, mas pode se desviar. Porque ele vai tomar a decisão dele sozinho. Amém? Você, o pai e a mãe podem dar tudo de si, mas agora a conversão vai depender dele. Porque não pode existir conversão forçada. Mas o que acontecia? Aquelas mães, o profeta diz, eles oravam tanto até que a convicção, está aqui, pela oração, chegava nos filhos. E os filhos iam ao altar. Mas hoje, como é que as mães ficaram conformadas? Ralhar e entregar a igreja na escola dominical. Porque os filhos nunca veem os pais a virem com ele no altar. Amém. O filho nunca viu o pai a chorar no altar. A filha nunca viu a mãe a chorar no altar. Aquela filha tem pouca probabilidade de ser uma moça que vem ao altar. Porque há alguém em casa dela que está sendo peso e ela vai crescer torta, tipo aquele garoto. Você entende? Por isso, irmão Branham me diz: você sabia mais que nós não oramos o tempo suficiente com nossos filhos? Ou que nós não temos muito tempo de oração? Porque precisas entender uma coisa: se o casamento conforma, muda, faz alguém se adaptar, a tua atitude, o teu comportamento também faz isso. Mas o maior problema é que, como ela não vê isso em você, a filha até poderia se entregar, o filho poderia se entregar, só que o filho nunca teve um testemunho que os diáconos também vêm ao altar e choram. Amém. Ele nunca viu isso. Ele nunca viu o pregador chorar depois de uma pregação. Então aquele jovem da igreja, por mais que ele deseja mudar, há um peso de comportamentos errados na igreja que vão fazer com que ele cresça
foco. Por mais que se faça uma chamada de altar e o coração dele não ferver, ele não vai vir. Ele não vem. Então nós estamos a ver que existem coisas que fazem com que algo não cresça de modo certo. Isso pode ser eu e pode ser você. Por isso o primeiro milagre da mudança começa em nós. Antes de tentarmos mudar alguém, uma outra pessoa. Então conformar é alguém, né, que vai se adaptar. Por exemplo, discutir demais, fofocar demais, você começa a se conformar. Por exemplo, cada igreja tem um espírito característico. A igreja que você sabe, o espírito característico é fofoca. A igreja que o espírito característico é de lutar, o irmão é lutar, brigar mesmo fisicamente. Há outro que o espírito característico é atrasar no culto. Outro espírito característico não consegue orar por 15 minutos. Porque cada igreja, o diabo sempre procura batizar a igreja com um demônio. E aquela igreja, no caso, ela viverá debaixo daquela influência. Glória a Jesus. Glória. Sempre. O irmão Branham diz assim, perguntas e respostas número 1. Do dia 3 de janeiro de 54, parágrafo 67. Ele estava fazendo como se fosse uma encenação. Ele disse, se Deus me perguntasse qual é a igreja que eu preferiria ter, hoje eu agora sou você. Perguntas e respostas número 1 de 54, parágrafo 67. Quem tiver a ler, amém? Irmão Branham diz assim, Deus lhe perguntaria, queres uma igreja com dons? Queres uma igreja de milagre? Queres uma igreja de poder ou de power? O profeta disse, eu diria, Deus, está bem isso. Mas se era para eu ter uma igreja, eu preferiria ter uma igreja que tivesse um peso tal em seus corações pela oração, que visitasse os doentes, que fizessem telefonemas. Tá sabendo os irmãos que não estão presentes? Em vez de murmurar que atrasou, lhe faz um telefonema. Sentimos a tua falta, meu irmão. Por mais que existisse um peso sobre ele, aquele irmão ia ficar direito. Glória a Deus. Sim, mas qual é o nosso maior problema? Nós não estamos a ajudar ninguém. Por isso, quando você encontra não vos conformeis com o mundo, esse mundo pode não ser a discoteca. Aliás, até porque você não está na discoteca. Não se conforma com a igreja. Igreja é perigoso. Todas as igrejas, Branham Tabernáculo até a casa de oração. Sabe, e existe um espírito que quando você olha para a estrutura da igreja, você pensa que a tua salvação está baseada na igreja. Deus nunca vai salvar ninguém por um tabernáculo Branham, tabernáculo Caluquembe, de Bequele, é mentira. É a palavra. Então nós temos que ser transformados pela palavra, não pela opinião da igreja. Glória a Deus. Porque a igreja muitas das vezes se comporta como Dalila. Ela te acaricia tanto, olha, você no coral. Você, irmão porteiro, e vai tirando a tua força. Então você vai, tipo, por exemplo, o público. Isso acontece conosco. O ministério é tipo Dalila. Te acaricia, te chama de bonito, bonita, e você às vezes prega sem meditar. Prega confiando aonde? No conhecimento. É por isso a Bíblia diz que Sansão não sabia que Deus já não estava com ele. Isso acontece quando nós não damos conta do poder enganoso que a igreja tem, que o ministério tem, e começamos a nos confiar. Deus nunca pode usar um homem que confia a si mesmo. Deus tem que usar um homem dependente dele. E quanto mais dependente você for de Deus, melhor. Então você nunca pode se conformar. Viemos na igreja, tivemos uma vigília, não é tudo. Faça a tua vigília em casa. Tenha sempre, eu gostei muito do irmão Wilson estava falando, tenha sempre um cronograma, um plano. Uma coisa é verdade, sempre que você está na casa do pastor Peteus, eles têm programa de oração. Eu acho que é sempre. Sempre. E vi isso na casa do irmão Wilson.
Ele até disse assim para mim: vamos ter um culto. Eu disse: culto? Eu estou muito cansado. Culto. E eles oram. E eu observei aquilo. No momento que eles estavam orando, eu estava no quarto. E eu disse assim: era isso. Principalmente dos amigos. Sabe, a mulher deveria ser aquela pessoa mais preocupada em tornar a casa dele uma igreja. Mesmo se o marido está ali a dormir, faça você isso. Pega com os filhos, você é a pastora do lar. Consagra a tua casa. Vai aspergindo o sangue de Jesus sobre a tua casa. E é muito importante. Quer dizer que essas crianças, elas vão crescer conforme aquele lar. Eles já vão saber que numa casa, se você pegar essas crianças, lhes meter na casa de uma pessoa que não vale, eles vão falar: ô tio, antes de eu dormir, então da oração. Não estou te vendo você a cantar, porque o papai canta muito em casa. Então, não vos conformeis com o mundo. Quer dizer que nós temos que ter, irmão, oração em casa. A mulher tem que ter um espírito de forçar o marido a orar. Forçar os filhos a orar. E aliás, quando nós tomamos, vocês sabem que Provérbios 31 é uma profecia. Não é palavra de Salomão, mas da mãe do rei Lemuel. Segundo algumas tradições dizem que é Salomão. Vocês sabem, o livro de Salmos não é de Davi totalmente, é dado a Davi a autoria, mas tinha muitos que escreveram e foram colocados aí em Salmos. Então Provérbios é de uma mãe, que ela começa assim: filho meu, filho do meu ventre, da minha promessa, ouça o conselho da tua mãe. A mulher virtuosa, quem acha? É uma mãe que sabe que o filho vai ser rei, o filho vai ser um pregador, a filha vai ser uma moça. Então aquela mãe começa já a ter uma natureza de profetizar e preparar o destino do filho. E como é que ela começa a trazer uma estrutura do tipo de mulher que ele tem que buscar? Olha, a mulher que você como rei tens que ter é uma mulher assim, é uma mulher assim. E é isso que falta, que não temos mães preparadas para começar a trazer o filho a uma imagem como Deus queria ver o Adão conforme a imagem dele. E eu acredito que aquela mãe era naquela imagem. Então ela queria que o filho buscasse, amém, uma esposa conforme o que ela era. Quando você toma a história de Débora, né? A Bíblia fala que Débora viu que as casas de Israel estavam vazias. E a Débora disse o quê? Eu me levantei por mãe de Israel. Ela compreendeu que ela tinha um papel importante dentro daquela nação. Ela viu que todo mundo estava conformado com derrota. Os filhos de Israel abandonaram as casas, fugiram, mas o Espírito Santo entrou naquela mulher e disse: eu me levantei como mãe de Israel, como a mãe do meu lar, como a esposa dos meus filhos. Quando eu vejo meu lar destruído, minha casa destruída, meu esposo fraco, então eu me levanto como mãe de Israel. E é para isso que toda mulher deve pegar. E vai ver que aquela inspiração, aquelas palavras de Débora trouxe vitória para Baraque. E Baraque disse: eu posso ir na guerra, sem você não vou, me acompanhe. E é isso que tem que ser. Quando um filho sabe que eu estou na guerra, estou conforme o ensinamento da minha mãe cristã, conforme o ensinamento do meu pai cristão. Então ele é moldado de uma forma boa. Estamos entendendo? Certo, vamos continuar por causa do nosso tempo. O irmão Branham, conforme ele diz também no Ministério de Cristo, parágrafo 38, ele fala sobre o amor que está acabado. Agora, irmãos, o que é o amor? Realmente nós temos o amor, é muito fácil. Por exemplo, eu e o Thiago, nós nos amamos. Pese embora discutimos muito, mas nos amamos. É muito fácil se o Thiago tiver a passar uma dificuldade ou eu, corremos rápido para ir nos acudir. Mas o amor não é assim. O amor é alguém que me causou mal ou te causou mal.
que eu disse recentemente. Perdão não é para quem recebe. O perdão é sempre para quem dá. Nossas orações dependem. Tipo, irmãos, eu posso estar aqui a pregar bonito, isso não é nada. Se no fundo do meu coração eu tiver um problema e eu digo na boca assim, não te perdoei, mas eu venho na igreja, estou a pregar, estou a orar, e eu dizer, Senhor, me perdoa porque fiz aquilo. Deus nunca pode liberar perdão até que eu libere primeiro. O meu perdão é para me mudar a mim mesmo. Deus não pode me receber se eu não chego na presença dele transformado pela renovação do meu entendimento, que eu chego ao ponto de entender que para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar primeiro. Por isso é que ele disse, transformai-vos. Alguém quer chegar no altar, trazer a oferta dele, orar. Primeira coisa, você transformar? Não, você está cheio de ódio. E o ódio te faz te deformar. Não importa, não, me engravidou, me deu 5 filhos, me abandonou, pouco importa. Marcos 11, 25. Quando estiveres orando e te lembrares, teu irmão tem alguma coisa, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe. Senão, porque Deus vê que não existe nenhuma transformação. A transformação do entendimento é muito importante até para nossas orações. Mesmo no jejum, quando em Isaías 58 ele disseram, Deus, por que estamos a jejuar, você não recebe o nosso jejum? Deus disse, porque vocês definiram o jejum como alguém que fica assim triste, mas estão a discutir com as pessoas, mas não estão a ajudar os órfãos, não estão a dar comida ao faminto, para falar comida literal mesmo. Sabe, essa prática tem muito na mensagem. Há muita gente que só ajuda irmão em Cristo. Isso não é amor. Se no fundo do teu coração você não ajuda um da igreja aqui, batista, tocuista, alguém que você sabe que só, se você dizer assim, eu ajudei, aquilo não é amor. Aquilo é o espírito da igreja. Porque o espírito mesmo da igreja está na Bíblia, é se ajudar. Mas o amor, ele ultrapassa. Uma pessoa que ama, ele compreende. Calma aí. Estão a me odiar? Mas ela está me odiando, me fofocou. 50 fofocas, eu também. Olha, normalmente é assim. Se alguém me falar mal, eu vou também lhe falar mal. Isso acontece. Não vale a pena só dizer que a fulana é fofoqueira, você também. Você também reage mal. Mas Jesus disse assim: orai para os que vos odeiam, orai para os que vos maltratem. Primeira coisa aqui, a transformação. Deus nunca vai, nós assim que estamos aqui, pensamos que não, estamos transformados, é só chegar. Nós definimos a oração, começou a falar: oh Deus, obrigado pela palavra, obrigado pelo pregador, oh aleluia, louvado seja Deus. Deus para e pergunta: mas isso tem uma transformação a ele? Ele quer me transformar a mim? Ou ele primeiro é que tem que se transformar? E aliás, porque perdoar é Deus que vai perdoar na tua conta. É você. Você aí assume o papel de Deus. Um perdão que nunca deveria ser liberado. Mas do fundo do teu coração você diz: mesmo com 3 filhos que me deste, eu te perdoo. Aleluia! Quando Deus vê que você já não tem mais mágoa por aquele homem, no dia que você ajoelhar e orar, Deus vai dizer: já posso escutar a tua oração. Por quê? Porque você foi transformado houve uma renovação. Quer dizer, alguma coisa tinha caído, mas se levantou, ficou de pé, se converteu. Como a Bíblia diz, os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão. Então, quando Deus entende que você renovou o teu pensamento, chegaste no estado da tua vida, te falam mal na igreja, te falam bem, você está aí na igreja, você está perdoado, é aí
você chega à imagem da conversão. Porque nesse momento que você experimenta a perfeita vontade e agradável do Senhor, você já não é mais pagão. Então Deus entra em descanso contigo. Deus aí vai te dizer, você já pode reinar. Fala a palavra, fala contra a doença, fala contra a malária, fala contra a sida, fala contra aquilo. Tudo que você falar, irmãos vão obedecer. Porque você chegou na estatura de Cristo. E aliás, a estatura é o amor. Quer dizer que você vai começar a fazer uma viagem. Fé, virtude. Você está saindo aonde? Do Egito. Vai de ódio, vai de raiva, vai de luta. Até onde? Terra prometida. Lugar de descanso. Você se torna igual a Deus. Aí Deus pode dizer a Deus: tenha domínio dos peixes, domina a natureza, domina tudo. Você chegou na minha imagem. Perguntaram a Jesus: com que autoridade é que os demônios te obedecem? Qual era a autoridade de Jesus? Jejum só, oração. Mombrana estava ligado ao amor divino, a capacidade alta que Jesus tinha em perdoar. Por isso, Mombrana diz, normalmente as nossas orações não funcionam tanto. Porque se um doente vem aqui, o pregador não entra no sentimento da doença dele. O pregador só ora porque é um dever para orar. E Mombrana disse: se a minha filha estiver doente, não quero que faça oração de secretária para ela. Quero ver alguém que está tipo, está morrendo com ela. Aleluia. Por isso, irmão, Deus disse: se você for sincero, honesto, nada vai resistir. E Mombrana disse: quando isso acontecer, você não vai precisar gritar. Você vai falar. É aquilo que fez todos os mortos admirar o Mombrana. Disse: ele não está a gritar, ele não está a pular. Ele só fala: irmãos, podem abrir os olhos, a menina está curada. Como é que isso acontece? Ela acumulou todas as virtudes. Tanto que ele chega no nível que se ele vai orar com mentira, Deus lhe antecipa: não vou te ouvir. Essa era a autoridade que ele tinha contra os demônios. Ele chega. Por isso é que você precisa ter, quando você tem a renovação do teu entendimento, você vai perceber que você não vai jejuar com discussão. Você primeiro vai reparar aquela discussão. Quando você entender que jejum afinal não é ficar 2 dias sem comer, você vai entender que o jejum está ligado com ajuda humanitária. É isso que Jesus fazia. A vida de Jesus, se você pegar, Jesus vivia para os outros. Por isso é que os demônios não resistiam a Jesus. Essa era a autoridade de Jesus. Então Deus quer que nós tenhamos um entendimento, como Cristo chegou naquele entendimento. Glória a Deus. Amém. Certo, amém? Então, irmãos, eu quero dizer aqui, mais uns 15 minutos, vamos já terminar, sobre transformar. Transformar é apenas para o eleito. Amém? Deformar é o diabo que vem deformar você. E ele começa com o pensamento. E isso, quando a moça estava a dizer aquilo, ela está na igreja, o moço, os pensamentos que ela tem daquele homem bloqueiam com que a palavra chegue na alma. E ela fica na igreja, ouviu a palavra, mas pensou num homem. Ouviu a palavra, pensou numa mulher. Aquilo é demonologia. Aquilo são espíritos sedutores que vêm. Porque o diabo, irmãos, é assim. O diabo trabalha como um exército. Como é que um exército é composto? O profeta, quando fala da batalha, fala acerca da evolução das armas. Armas atômicas, a inteligência militar também conta a espionagem, tem a marinha, tem a força aérea, tem tudo. O diabo trabalha assim. Porque as coisas naturais tipificam. Pode ser que não exista um barco espiritual, né? Mas normalmente as coisas naturais tipificam as espirituais. E como é que o diabo trabalha? A forma mais elevada, o que eu penso, que eu encontrei na Bíblia e no profeta, é o pensamento. É verdade. Há pessoas aqui que estão aqui só estão derrotados na mente. Irmão Branham conta a história do corvo, Joãozinho. Esse corvo estava amarrado num lugar. Passa um senhor, esse senhor desamarra.
e diz assim: Joãozinho, estás livre, podes ir embora. Passaram uns outros corvos, gritaram: João! Ele olha: João, estamos aí, ali, está vindo inferno, vai nos matar, então estamos a mão para aquele lado. Mas João, olha na tua perna, já te desamarraram. O João, o profeta diz, como ele estava tão acostumado em estar amarrado, ele pensava que ele se conformou. Por isso há pessoas que se conformam com a derrota. Ele chega a um ponto de pecar tanto que depois a igreja lhe faz acreditar que ele já não tem solução. O irmão mais espiritual vai lhe fazer acreditar que ela não tem solução. A única maneira é excomungar. Claro que tem momentos para excomungar. Claro que tem momento para expulsar. Porque nós chegamos a um ponto, porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Só Deus, Jesus que andava com uma igreja que 3 anos ninguém era nascido de novo. Imagina o que Jesus tinha que suportar. 3 anos com não, é paciência, mulher. Eu já vi pessoas que estão falando: vocês não têm novo nascimento, vou parar de pregar, fechou a Bíblia, foi embora. Quem não tinha paciência é o pregador. A igreja estava a servir como teste para ele. Então ele chega a um ponto, a mente dele chegou a um ponto de acreditar que a igreja não vai nascer de novo. Isso acontece conosco. Nós chegamos num período que perdemos também a fé. Não importa quem você perde a fé nas pessoas também. Como as pessoas também perdem fé a você. Glória a Jesus. Então nós temos uma luta que é conformar, deformar ou transformar pela renovação. E essa renovação, para vir, tem que existir muito ensino. Primeira coisa, o poder apostólico na igreja apostólica só funcionou porque a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando Josias quis trazer um avivamento, Josias pegou a lei, começou antes de estarem a orar. Neemias, o avivamento. Esdras, todos eles, antes de qualquer avivamento, jogos de ensinamento. Mas nós fazemos como? Levamos as pessoas a orar sem ensinar. Aquelas pessoas não foram transformadas. Não houve uma renovação de entendimento. Eles só estão a pensar que orar é falar, mas na verdade não sabem o que é orar. Essas pessoas nunca serão mudadas. Serão sempre membros da igreja. Porque uma coisa está a faltar. Está a faltar o ensinamento. Eu não estou a dizer ensinamento só de pular. Vir com lapiseira, com caderno, escrever, estudar. Tipo na igreja está lhe perguntar a matéria, está falando o quê? Tem que levar a igreja na renovação do entendimento. Por isso, o irmão Branham ele diz que há muita diferença entre um pregador e um ensinador. Uma vasta diferença mesmo. Porque a tendência da pregação, ela te emociona. O ensinamento te posiciona. Ele te dá estrutura. Te mete a pensar. Você chega a um ponto e você fala: afinal não sei nada. Eu afinal estou aprendendo de novo. Quando as lutas vierem, como você está sendo ensinado, então você consegue ter uma boa base sólida. Porque o ensinamento por detrás daquilo, quanto mais oração, isso é um tempo que tem que se ensinar. É esta era. Irmãos, desculpa estar falando assim isso. E é mesmo verdade. Estamos numa era, desculpa os papás, as mamás, mas é verdade, isso acontece muito com os jovens. Um grande nível de excitação sexual. Mas por quê? Você já parou para pensar pela Bíblia por que isso existe? Por que quase todos são muito excitados com facilidade? Agora, você tem que estudar. Irmão Branham estudava a história das nações. Estuda o tempo antediluviano para encontrar como é que isso acontece. São sinais da destruição. Porque o espírito que vai amarrar para a destruição do tempo é o sexo. O irmão Branham, na pregação preparação, ele diz assim: Deus não
Espírito sem preparar as pessoas. E como é que as pessoas estão a ser preparadas? Na masturbação, assistindo a pornô. Ele está se preparando para ser destruído. O profeta diz isso. Você está a ser, a cada vez aquela masturbação, aquele namorado, aquela namorada, é a tua preparação. É como o jovem rico. Quando Jesus foi falar com ele, e ele sentiu no coração que ele deveria seguir a Jesus, mas por causa do prestígio, ele não fez isso. Ele não sabia que foi preparado para ir no lugar. Por isso, quando ele estava no inferno, ele disse: não, deixa ele falar. Espera aí, lembra-te que você na terra já tiveste tudo. Quem lê inglês, vamos só ler a pregação, preparação. É uma pregação muito curta. E Mombra não fala disso. Os demônios, Mombra, estão a preparar as pessoas para discutirem, para faltarem nos cultos. Onde é que você já encontrou uma escritura do irmão Branham que se falta no culto com facilidade? Agora temos um slogan de não vou na igreja. Você nem está grávida, você não está doente, mas falta na igreja como o diabo. E quando você toma o livro de Atos, só no livro de Atos, sabe como é que o avivamento veio entre os apóstolos? A mente deles foi quem primeiro? E agora, a mente dos apóstolos foi transformada de que jeito? Onde é que eles estavam? Quem sabe? E quem vivia no cenáculo? A Bíblia diz, Atos 1, 13, Pedro, Tiago, João, não sei o que lá, e as mulheres, antes do Espírito Santo cair, a mente deles já estava totalmente transformada, preparados para receber. Já viviam num lugar chamado cenáculo. Antes mesmo de qualquer batismo do Espírito Santo, eles já se prepararam. E ficaram 10 dias à espera do batismo do Espírito Santo. Deus, antes de dar os mandamentos a Moisés, fez o que com Moisés? Moisés jejuou quantos dias? Mas quantos dias Moisés esperou Deus? Irmão, não lê a Bíblia. Quantos dias Moisés esperou Deus? 6 dias. No 7º Deus lhe mandou subir. A Bíblia diz que Moisés estava no monte. Depois desse dia Deus disse: sobe agora. Foi preparado. Então não existe nada sem preparação. Queremos o Espírito Santo. Igreja, vamos jejuar, vamos orar. Será mesmo que é só isso que traz o Espírito Santo? Não existe a preparação. Depois da chegada, irmão fulano, há 5 anos atrás, eu não te amo de verdade. E vou te dizer, e essa preparação é um alto preço a se pagar. Porque isso vai nos humilhar, vai tirar o nosso egoísmo. Nós não queremos pagar o preço, que eu vou ler aqui no final das citações. Pagar o preço pela nossa transformação. Tudo custa caro. E se uma coisa mais cara é a mudança, mudar dói, irmão. Orar, quem vai falar que é fácil? Dói. Perdoar dói. Falar com alguém como se nada aconteceu, dói. E é daquele nível que Deus quer nos levar. Sejam transformados pela renovação do entendimento. Só assim vamos experimentar a boa, agradável vontade do Senhor. Mas antes de experimentar, será que Sansão já tinha experimentado a perfeita vontade de Deus? Não. Só depois de Sansão dizer assim: Senhor, lembro de quem tu és, morra eu com os meus inimigos. Sansão chegou ao objetivo da vida dele. É aquela oração que custou alto preço e custou a vida dele, que fez com que Sansão chegasse à perfeita vontade agradável do Senhor. Paga um preço. E é aquele preço que você não quer pagar. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Pronto, vamos. Amém. Então, irmãos, há uma escritura aqui do irmão Brado. Quem tiver aí pode abrir na pregação. O grande. Deixa eu ver que são uns minutos que faltam. O grande e poderoso conquistador. Amém?
o grande e poderoso conquistador. Vamos pegar ali, no parágrafo, amém? Quem já encontrou? 22. O grande e poderoso conquistador, no parágrafo 22. Certo, eu vou olhar aqui, certo? Está a dizer assim, parágrafo 22. Antes que qualquer vitória possa ser ganha, é preciso pagar grandes preços. Oh, que preços! E às vezes eles são muito profundos e deixam grandes cicatrizes, ferindo. Mas para se ter a montanha, temos que ter o vale. E antes de podermos ter a luz do sol, temos de receber a chuva. Antes de podermos ter a luz do sol, temos de ter a noite. Antes que possamos ter o cedo, eles tiveram de fazer o errado, ou você nunca saberia o que é errado. Quer dizer que há problemas que acontecem aqui nessa igreja, na minha, é necessário. É aquilo que vai trazer uma renova. Imagina se tudo só acontecer bem, ninguém se fala mal, ninguém se murmura. Não vai ter prazer a vida. Não vai. Você não pode ter o dia, a luz, sem ter a noite. Você não pode ter a montanha sem conquistar primeiro o vale. Então, irmão, não tem que ensinar. Antes de eu ter grandes vitórias, tenho que pagar o de preço. A velha fulana vai te gostar mesmo. Te amo. Você sabe o motor do céu. Ela está me amando, Senhor. Está amando, estou servo. Está amando, parceiro. Olha ele mulato, olhos azuis. Nunca vi. Não está se convertendo na mensagem. Deus está te entregando um escuro. E Deus diz assim: minha filha, eu quero que você pague o preço com esse escuro. E é fácil. Não é? E é verdade. Porque a homem, quando olha na mulher do outro, quando eu estava com a cabeça, Senhor. A outra, quando olha no marido da outra, por que me deixa o João aqui? Irmão, desculpa. Tira esse nome. Mas é um preço. E ele tem que aguentar e fingir como se nada está acontecendo. Ninguém vem falar que a vida cristã é fácil. Nada, meu irmão. Desculpa lá. Eu não sei se você quer ler com a Bíblia. Mesmo Paulo, quando falou combati o bom combate, você tem que entender. Paulo era guerreiro. Grande guerreiro. Combate é duro, meus irmãos. Mas nós temos uma promessa: vencer. Sabe, eu tenho aqui uma frase do Abraão Lincoln. Ele diz assim: o campo da derrota não está repleto de fracassos, mas de homens que desistiram antes de vencer. Ele desistiu já antes de vencer. Se conformou com o pensamento que ele já não muda. Você nunca tenta se conformar. Irmão Branham disse: rejeita teu sentimento. Rejeita a tua dor. Se você viver de acordo com a tua dor, nunca vai sanar. Irmão, só mesmo a nossa renovação do entendimento é que nos coloca de pé. Por isso a vitória começa no lugar onde acontece a batalha. Grandes batalhas. Vocês sabiam que as maiores lutas dos vikings, esses grandes exércitos, é porque um deles tinha um pensamento diferente de todos. Lembram-se de Josué? Quando foram derrotados em Ai? Ele foi orar e disse: não, por que perdemos? O que vai se dizer do teu nome? Nós perdemos, mas o teu nome será mal falado. Aquilo revoltou Josué, fez com que Deus vencesse. Ele dissesse o problema que eles tinham. E o maior problema é que não existe revolta em nós. Ficamos revoltados com as nossas derrotas, com o nosso fracasso. Ter uma renovação de entendimento. Se a minha promessa é vencer, por que eu estou a perder? Tem que existir um Deus para me mostrar a todo mundo ser.
sabe, irmão Branham, eu pequei, não sou digno de estar aqui. Será que ainda vou ser renovada? O profeta disse, meu irmão ou irmã, se você não escrevesse isso, então isso mostraria que você não seria renovado. Talvez eu estou falando de modo torto, mas por você ter esse desejo, prova que você ainda está na linha para ser renovado. Porque há uma renovação que é do teu entendimento. Você entendeu que você não pode ficar ali debaixo, mas com dores, com lágrimas, você está a escrever. E aquilo está de doer porque você descobriu como Sansão que o teu lugar não é ali. Teu lugar é de pé. E tem que existir. Eu não sei se nessa nação foi quem. Se foi Savimbi, Agostinho, Neto, quem. Mas tinha sempre um que se revoltou. Amém. Aleluia. Amém. Tinha sempre um que disse, espera ali. Espera ali. Nós não podemos ficar assim. Isso é nossa. É verdade ou não? É nossa guerra. Nós merecemos, Deus nos colocou aqui. O teu vizinho é um território que Deus te deu para conquistar. A tua zona é um território que Deus te deu para conquistar. Cada município de Angola, cada comuna de Angola é tua, é nossa. Então, se houver uma renovação do nosso entendimento, vamos acabar a guerra, vamos acabar as brigas, vamos saber, vamos nos unir para ganhar as almas, para conquistar os municípios. Aleluia! Não é que todo mundo vai lá, só mesmo a tua oração à distância apoiando já é uma força grande. Quando a igreja entender, não é porque é nosso pastor que está lá na frente, não. Pode ser às vezes um outro pastor, mas está aí na linha da frente que o teu pastor não está. Ore por ele. Isso aqui é guerra, irmão. Isso é batalha. Quem é que na guerra, você está ouvindo os soldados do teu exército estão a levar tiro, você vai rir. Porque todo o país fica no espírito de guerra. Até quando está a mostrar as imagens dos soldados, você começa a chorar bem revoltado. Porque você sabe que aqueles soldados foram ali para tentar trazer a paz, expulsar os inimigos. Não pode ser que os irmãos estão arriba dos ministros, tem na rede social e publicar. Não! Eles estão ali por você. Então você também tem que estar ali por nós. Porque a guerra não é fácil. Ninguém é de ferro. E tiro atinge qualquer um. Qualquer homem mais treinado pode pisar numa bomba. Se ontem foi alguém, amanhã pode ser ele. A Bíblia diz que a igreja de Atos, quando viram que Pedro e Tiago estavam presos, levantaram a mão e começaram a orar. A orar, Senhor, liberta nossos irmãos. E quando eles forem livres, lhes dão poder para pregarem. Nós estávamos diante de uma igreja que tinha renovação de entendimento. Compreendiam que é uma obra de Deus. Compreendiam a importância de ter soldados na linha da frente. Aleluia! Não um grupo conforme nós estamos hoje, dividido, pegando de uma pessoa que nem é de Luanda, você também está lá a opinar. Você não lhe conhece, nunca estiveste com ela, estás a opinar para quem deixa só e ora. E no Brana me diz, nós fomos comissionados a orar uns pelos outros. Não falar um para o outro. Se quem tem que falar é a igreja onde ele pertence. Ponto final. Às vezes falamos muito de soberania da igreja. Também somos outros de coleta por fora, atrás. Queremos opinar no assunto de uma igreja local. E está errado. Isso vai começar a nos conformar com coisas erradas. É verdade. Assunto que não só de uma igreja, ponto final. Aleluia. Cada igreja tem seus assuntos e seus problemas locais. Cada família tem seus problemas e tem suas vitórias. Amém. Irmão Branham diz assim: nós estamos em um campo de batalha. Nós não estamos num piquenique, irmão. Nunca haverá descanso para nós.
virá de nós. Eles estão a nos apostar. Eles estão a depender de nós. Meu irmão, vence aquela luta. Porque a minha ressurreição depende de você. Sem você chegar lá, eu não posso sair daqui. Então luta mais um pouco. Não aceita aquele pecado, não é teu, é do diabo. Dentro da tua alma, você é mais do que vencedor. Você pode perder batalha, mas nunca perderás uma guerra. Porque para começar, a guerra já foi ganha. Mas batalha, vamos perder batalha. E temos que nos contentar quando perdemos a batalha. Mas não perdemos uma batalha significa que fomos eliminados. Não, irmão. Você não é eliminado porque você perdeu a batalha. Sempre quando se perde uma batalha é a renovação de uma nova luta. Uma luta começa outra vez. Esposa, eu falei uma palavra errada contra você, me perdoa. Dora, eu não vou mais discutir contigo. O que é aquilo? Renovação do entendimento. Voltar outra vez na guerra. Cristãos valiosos nunca desistiram por nada. Homens que experimentaram o gozo de Deus. Como o Senhor está falando no livro de Hebreus. A Bíblia diz: na batalha se esforçaram. Colocaram em derrotas exércitos estranhos. E quanto mais nós, irmãos, olhe para Paulo. Quando ele sabia que estava a escrever Paulo, o profeta diz-lhe: falaram, Paulo, você vai morrer amanhã. Dentro de uma semana, Paulo começou a escrever para Timóteo. Timóteo, sabe de uma novidade? Estou sendo oferecido como sacrifício. Aleluia! Timóteo, isso é glorioso! Deus deve sacrificar Timóteo. Chamava Jesus. Agora sou eu. Deus deve sacrificar. As coisas que eu quero, gosto de não, deve matar. Se Deus dissesse: Paulo, você ainda estás no céu, aceitarias lutar? Ele diria: Senhor, aceitaria em todo momento. Irmão, vou te dizer, a vida cristã não tem só bons momentos, mas com bons momentos, ainda assim a melhor vida. Mesmo com a frustração que nós temos, nós não erramos na nossa vida, nós acertamos em cheio. Nós acertamos. Que o diabo discuta, você não está no lugar errado, você está no lugar certo. E ele nunca vai te derrotar. Quantas vezes Satanás arranjou maneira de te parar? Você está aqui sempre. Se houver 2026, você ainda estará aqui sempre. Mesmo com pouca força, você não vai parar de amar os teus irmãos. Você é escolhido para amar Cristo até na sua morte. Porque o teu entendimento foi renovado. Você compreendeu que você é ovelha. Você é animado em sacrifício. Deus tem que te cortar. Glória a Jesus. Você tem isso, irmão. Se você compreender que o propósito da tua vida não é perder. Aliás, tudo que nós estamos a viver é um filme. A nossa batalha começou lá no céu. Cristo venceu lá no céu. O cordeiro foi molhado na mente de Deus. Ele já nos conheceu. Ele nos salvou, nos completou. Apenas ele disse: agora vou fazer um filme. Vou pegar os bandidos. Vou pegar os artistas também. E vai acontecer que o bandido bate igual o artista aqui, igual de soco. Quem já viu o filme do Van Damme Rolling, sabe bem o que eu vou fazer?
Joabe sabia que um culpado por um crime só tinha um lugar onde não podiam lhe matar. Ele tinha que correr no altar e tinha se agarrar nos 4 chifres, nas 4 pontas do altar. Falaram ao Joabe: Joabe, está havia aí alguém para te matar? Sai do altar! Joabe disse: não importa o que vocês façam, esse lugar eu não vou largar. Se eu morrer, eu vou morrer segurado no altar. E não é sempre alguém que quer te tirar do altar, quer te tirar da palavra, quer te tirar da vida cristã. Morra segurado em Cristo. Morra segurado a oração. Não importa se você fez 5 minutos de oração, ore em mesmo tempo que você conseguir. O diabo vai sempre te dizer: sabe, você não é cristão, porque não atingiste em 10 minutos. É mentira. Só aqueles 3 minutos já significou muita coisa. Irmão Breno diz: quando o crente mais fraco desta palavra usa a Bíblia, aleluia! E o que é a Bíblia? É a palavra infalível de Deus. Não é de se admirar que William Branham usou a Bíblia. Irmão Branham diz: nós vencemos pela palavra. Use a palavra, está escrito. Não está escrito, Senhor, que vós os jovens sois fortes. Já vencestes o maligno. Não está escrito, Senhor, que eles venceram pela palavra. E Deus não pode mentir. Então você vença usando a palavra. Que Deus abençoe você, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, amém? Vamos colocar no peito. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Eu quero ser